Concordo. Sejam todas muito bem-vindas à nossa quarta aula do curso Mais Democracia, Mais Mulheres no Poder. Esse curso que é fundamental para que a gente reforce as nossas mulheres, para que a gente forme mais mulheres sobre a participação das mulheres na democracia, para que a gente reforce o debate sobre a importância das mulheres nos espaços de poder no nosso partido. Esse que é um curso vitorioso, que chega à sua quarta aula, com quadros do Brasil inteiro participando ativamente. Então, que chega a nossa quarta aula, que encerra discutindo precisamente a tática do nosso partido, né? A gente preconiza uma frente ampla pela democracia, contra o fascismo, e também do ponto de vista específico das mulheres, né? A necessidade da defesa de políticas públicas para as mulheres. Eu vou mediar a aula, eu sou Mariana Venturini, sou da direção nacional do nosso partido, sou da direção estadual de São Paulo e também atuo na União Brasileira de Mulheres. Para ministrar a nossa aula é a nossa querida médica feminista Julieta Palmeira, secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres da Bahia e membro também do nosso Comitê Central. Também somos do Fórum Nacional pela Emancipação da Mulher do nosso partido. Antes de chamar a Julieta para iniciar a aula dela, eu queria aqui vou dar alguns informes, mas antes eu gostaria de chamar a Márcia Campos, a nossa camarada secretária adjunta da mulher do partido, para fazer uma saudação aqui à nossa última aula e ao encerramento do nosso curso. Obrigada, Mariana. Boa noite a todas, a todos. A companheira Vanessa Grazutin, que tem comandado essas nossas ações na área da mulher, deseja para a Julieta, para a Mariana, uma grande aula. E a cada companheira que segue prestigiando, promovendo e aprendendo aqui no curso, organizado pela nossa querida companheira Ana Rocha. Ela também manda um grande abraço, e eu aproveito que estou aqui para abraçar vocês todas. Dizer que o nosso curso foi realmente um sucesso. Como vai ser a aula de hoje? Porque nós estamos num momento no Brasil que, cada vez que tomamos a iniciativa de nos prepararmos mais, de termos mais elementos de consciência, de termos mais informações para poder travar a luta política contra um genocida louco, totalmente louco de pedra, que está governando esse país, nós, mulheres, só poderíamos ajudar, né, com isso. Eu acho, Mariana, que você vai fazer a mediação da palestra da companheira Julieta num momento assim, muito importante, momento que antecede o 7 de setembro, no momento que nós já estamos com quase 580 mil pessoas mortas, 21 milhões de pessoas infectadas, a variante Delta apavorando todo mundo, 160 milhões de brasileiros vivendo uma situação de insuficiência alimentar, 19 milhões passando fome absoluta, 45% das famílias são chefiadas por mães solos, mães chefes de família, que também... Márcia, acho que você está tampando o áudio. Espera aí, então. Pronto. Está aparecendo agora? Então, já terminamos. Então, é nessa realidade, né, que a Julieta vai apresentar para nós, vai trazer o debate para nós, de como nós podemos ver que o governo tem responsabilidade com mais da metade da população, com que política, não esse safado. Eu já estou pensando em futuro, porque agora o meu presente é tirar o que está no meu presente me atrapalhando e criar as condições de ter o futuro que as mulheres merecem. Parabenizar cada companheira que participou do curso,
parabenizar cada professora, cada mediadora, parabenizar a Ana Rocha mais uma vez e dizer que eu sei que não foi uma tarefa fácil, Ana. Manter essa presença, manter essa participação, sem dúvida, foi muito meritoso da sua parte. E a gente fica muito orgulhoso de ter você no fórum, de ter você como dirigente do nosso partido e cada companheira que está aqui na sala. Vamos à luta, vamos aprender, vamos correr, porque, companheiras, temos tempo para tirar esse safado do poder. Fora Bolsonaro, viva as mulheres, viva o PCdoB. Muito obrigada, Márcia, sempre contagiante, isso é muito bom. Antes de chamar a Julieta, eu queria dar alguns informes. Esse curso termina aqui, mas o nosso ciclo termina no final da aula, naturalmente, né? Mas o nosso ciclo de formação esse ano ainda não acabou. A Secretaria Nacional da Mulher, junto com a nossa comissão de formação da Secretaria, vem atuando muito firmemente para a gente instituir políticas bastante sólidas de formação para a nossa militância e para os nossos quadros. Então, ainda esse ano, a Secretaria Nacional vai apoiar a realização de cursos estaduais, e nós vamos realizar um segundo curso ainda esse ano. Então, fiquem ligadas. E dizer que nós também vamos lançar os cadernos de gênero. A ideia é que seja uma publicação nossa, da Secretaria, reunindo textos mais formativos ou mesmo mais políticos sobre a questão da mulher, e as reflexões, enfim, as nossas reflexões. O primeiro número vai estar disponível amanhã, já a partir de amanhã, logo depois da aula, no site da Secretaria da Mulher, que é mulher.pcdob.org.br. Ele reúne todas as resoluções da terceira Conferência Nacional sobre Emancipação da Mulher, o manifesto Vamos Construir o Poder Popular e a composição do Fórum Nacional Permanente sobre a Emancipação da Mulher. Então, é muito bacana todas nós nos apropriarmos, baixarmos, divulgarmos, que são as resoluções da nossa conferência. Por fim, mas não menos importante, não deixem de assinar a lista de presença que está no chat, camaradas. É muito importante para o partido que a gente tenha a presença de vocês registrada. Agora, sem mais delongas, eu chamo a nossa grande camarada Julieta Palmeira para ela fazer a exposição dela. Boa noite, Julieta. Microfone. Boa noite, correria aqui. Então, eu acho que é muito importante esse curso nesse momento, nesse contexto. Queria saudar a Márcia, a Mariana, que vai mediar, né? Não sei se o termo é exatamente esse, mas que vai fazer esses diálogos aqui, vamos trocar diálogos aqui. E todos vocês que estão ligados aí nesse importante tema, que não é porque eu estou expondo, não, mas o tema ele ganha um grande impacto nesse momento. Mariana, quanto tempo eu terei? De quanto tempo você precisa? O praxe do curso tem sido 40 minutos, Ju. Ok, vou tentar. Nem sei se vou conseguir falar tanto, mas hoje é um dia... dia... Quer que eu te avise? Uns 10 Quero, minutinhos? vá avisando assim, tá bom? A miúde, periodicamente eu vou te avisando. Te aviso com 20, te aviso com 30, 40. Tá bom. Obrigada, querida. O tema de hoje, né, acontece num momento assim também muito especial, porque eu lembro aqui que hoje é o dia 31 de agosto. Há 5 anos atrás, a primeira presidenta do Brasil estava sendo deposta por um golpe, né, em nosso país, né? Então, isso tem um significado muito importante, porque, além de ser um golpe das forças conservadoras em nosso país, representou também um golpe contra a primeira presidenta, né? Primeira mulher a alcançar esse posto, que foi a Dilma Rousseff. Então, é um contexto assim, muito importante para a gente discutir, né?
a situação política, né, e a questão relacionada à desigualdade de gênero, né, uma agenda política para as mulheres nesse momento. Segundo que hoje é o último dia do Agosto Lilás, né, que todas vocês sabem, o dia em que, o mês em que se celebra uma conquista civilizatória da sociedade, que é a conquista das mulheres, né, e da sociedade, da Lei Maria da Penha. Então, tem esse simbolismo também hoje, e é muito importante que a gente tenha memórias, que a gente resgate momentos relevantes da nossa sociedade. O tema que a gente vai expor aqui, ele tem algumas fontes, mas depois eu posso até mandar, não tive tempo de fazer direito à bibliografia, mas as fontes são os documentos do PCdoB, né? O documento do 15º Congresso do PCdoB, mas também da terceira Conferência Nacional de Política para as Mulheres e algumas resoluções do Comitê Central do Partido sobre a política, né? Então, discutir esse tema hoje é de uma atualidade ímpar, né? Porque, como foi dito aí, estamos à beira do 7 de setembro, do grito dos excluídos, né? E desse grito que será uma grande momento da democracia brasileira. No decorrer da minha fala, vou citando algumas outras questões mais atualizadas, né, nesse sentido. Inclusive de hoje, de ontem, de hoje, que aconteceram em nosso país, né? Então, Mari, você pode... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vamos ver. Eu sei. Eu estou a postos, mas assim, com mais boa vontade que habilidade propriamente dita para lidar com isso. Pois é, mas é porque eu estou num Mac aqui e aí ele tem umas maniazinhas que eu não Eu estou... vou mandando para a Zizia para ver se ela pode nos ajudar. Está no desktop, mas eu não estou conseguindo. Eu já tinha tentado antes, mas não tinha conseguido. Aí, por segurança, mandei para você. Deixa eu ver aqui. Tentando. Bom, eu acho que é melhor, porque senão perde tempo e porque eu não estou, porque eu estou aqui com um computador que normalmente eu não uso. E aí complica. Julieta, manda para a Zizia para ela tentar. Eu já mandei. Já Acho mandou. que ela deve estar fazendo a tramitaçãozinha. É chato lidar com Zoom. Enquanto isso, eu estou tentando aqui. Não aparece. Grande Zizia. Muito obrigada. Pronto, vamos lá. Então, está aparecendo para vocês aí? Numa tela cheia? Nitidamente em tela cheia. Ótimo. Então, o tema que é parte do curso, né, eu queria destacar assim, essa importante atividade que está sendo realizada pela Comissão de Formação, que eu também integro, do Fórum Nacional de Política para as Mulheres, Fórum Nacional pela Emancipação das Mulheres, e também pela Secretaria Nacional da Mulher do PCdoB, nesse momento que hoje está na 4ª aula, né? Tenho uma honra aí de fazer, passar um pouquinho desses diálogos aí em relação ao tema. Pode passar aí já para o tema, Zizi. Eu não sei se sou eu, se eu consigo passar.
mas não estou conseguindo. Pode passar, Zizia. Não, antes disso, eu preciso apresentar o tema. Então, o tema é amplas forças para derrotar o governo conservador e uma plataforma de políticas públicas de gênero. Então, muito atual em relação à necessidade de uma tática, num contexto em que nós estamos discutindo exatamente como ampliar as forças para derrotar esse governo, um governo que nós vamos caracterizar aqui, mas que também é uma primeira etapa, ou chamar assim, uma tática para descortinar, né, a busca de uma agenda emergencial que a gente possa abordar um projeto nacional. Renato Abelo, porque nós estamos tratando aqui da tática, vamos tratar da tática, mas ainda dentro desse processo, parou aí de transmissão. Desculpa, Julieta, a minha internet caiu, não sei o que aconteceu. Acabei de mandar. Vou colocar aqui, pessoal. Só um instantinho, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, ainda estou assim, na definição do tema, né? Então, não tem problema, eu vou continuar falando enquanto ela fala. Então, a discussão é amplas forças para derrotar o governo, né? E aí vai para o segundo slide, segunda lâmina. Amplas forças para derrotar o governo conservador e uma plataforma política de políticas públicas de gênero. Então, esse é o tema que a gente vai abordar, e eu estava falando que esse é um assunto que tangencia, né, com a tática política do momento, e que se reporta também a uma abordagem política de conjuntura de uma agenda emergencial que possa dar base a um novo projeto de desenvolvimento nessa perspectiva do socialismo, né? Então, acho que isso é bom a gente situar, porque nós não estamos resumindo a perspectiva somente à tática atual, mas também vendo como essa tática, né, pode já ter elementos que vão abordando, né, um novo projeto nacional de desenvolvimento, que vão dando celeridade a uma agenda mais emergencial, que eu acho que tem tudo a ver com questões que nós vamos falar aqui, que vão dar base, né, uma perspectiva de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Por favor, o slide 3, aí, a lâmina 3. Então, a gente vive hoje uma situação, né, não posso fazer isso, discutir até uma agenda, né, de políticas públicas para as mulheres, sem contextualizar, né, esse momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje uma grande crise, né, eu chamaria as crises, várias crises, né, a crise sanitária, né, que coloca para nós, né, hoje, mais de 500 mil mortes, né, dessas mais de 1.500 mil mortes, 580, né, toda hora estão morrendo muita gente, só aqui na Bahia nós temos, em média, 280 pessoas por dia. Então, são 500 mil mortes, mais de 500 mil, prefiro falar assim, onde aproximadamente 400 mil mortes poderiam ser evitadas, é o que nos diz o infectologista Pedro Halay, né? Então, isso já mostra um pouco o significado, né, dessa crise sanitária de saúde, né, que nós estamos vivendo. Por outro lado, relacionado a essas várias crises, nós temos hoje, né, 116,8 milhões de pessoas vivendo na insegurança alimentar e 19 milhões estão passando fome. Isso, assim, eu não estou trazendo os dados, porque não era nem o objetivo propriamente de você estar situando com os dados, mas eu pensei alguns que eu considero assim, relevantes para expressar um pouco essa nossa crise, né, essas nossas múltiplas faces, né, da crise que nós vivemos hoje em nosso país, né? Então, isso representa
fome, e muita fome, né? E nessas parcelas aí, eu não tenho dado, mas uma boa parcela é de mulheres, né? Eu tenho um dado até da América Latina, porque essa pau deu, mas aqui no Brasil não tenho esse dado em relação à insegurança alimentar, que junta a fome com a própria insegurança alimentar, né? De um modo geral, que dá um contingente muito maior. Ainda no campo da economia, com repercussões sociais importantes, nós temos um terço da força de trabalho no Brasil está subempregada, desempregada ou desalentada. Então, observe que, nesse processo, a gente tem que ver e fica imaginando se a gente considera que no trabalho existe uma desigualdade de gênero, é uma expressão relevante da desigualdade de gênero. Então, você tinha a percentagem de mulheres que você tinha em 2019, em média, se não me engano, era 54,5%, né, das mulheres nessa faixa de 18 a 45 anos, 49 anos, em condições de integrar a força de trabalho. Então, 54,5% delas estavam empregadas. Mas aí, qual é o dado agora de 2021? Nós temos, né, uma redução substancial. Então, você tem uma taxa que passa a ser de 46,7%, né, da força de trabalho feminina, né, está empregada. Isso é uma coisa grave. Se a gente, em relação aos homens, há uma queda, mas, por exemplo, os homens eram 73% da força de trabalho masculina e você tem uma queda de 14,5%. Eu não estou dando aqui os números, o volume, eu estou dizendo que as mulheres que tinham capacidade de estar no mercado de trabalho, há um grande impacto dessa crise sanitária, dessa crise de saúde, dessa crise econômica, dessa crise social, de um modo geral, na inserção das mulheres na força de trabalho. E isso é um elemento grave, num contexto em que se coloca no Brasil, onde 33,% das pessoas, ou seja, um terço da força de trabalho, está subempregada, está desempregada ou está desalentada. Ressalta ainda que o contingente das pessoas que desistiram de procurar emprego, ou seja, as desalentadas, a população desalentada, né, é majoritariamente constituída de mulheres. Eu já, em outra oportunidade, já dei esses dados, né, e como o objetivo aqui não é a gente mais sim refletir sobre determinadas realidades, eu não estou fazendo muito a miúde os dados, né, pegando mais já conclusões em cima desses dados. Então, você tem aí um grande impacto sob o ponto de vista da inserção das mulheres na força de trabalho, né, em nosso país. Próximo, pode passar. Eu estava falando que, ainda na questão do trabalho, a reforma previdenciária de Bolsonaro diminui a possibilidade de aposentadoria e atinge, essencialmente, né, as mulheres, né? E a reforma trabalhista do Temer abalou já os direitos trabalhistas com a própria revogação da CLT. Então, a gente não pode ter esses parâmetros para colocar que, além de todo esse processo está se dando dentro de um contexto onde as pessoas não têm a garantia da sua aposentadoria e onde as pessoas estão em trabalhos precários com direitos trabalhistas subtraídos, tanto homens como mulheres, mas esse impacto em relação às mulheres é muito forte. Então, o IBGE tem dados relevantes sobre essa questão, né, e que nos coloca também uma grande vulnerabilidade, né, em relação a essa população que está à beira da aposentadoria, ou mesmo que foram desempregados ou estão em trabalhos absolutamente precários, né, que é a precarização do trabalho, a uberização que já vinha
acontecendo, né, se aprofundou uma série de questões, tanto relacionadas à reorganização internacional do capital, que promoveu e promove uma desindustrialização, né, e com mudanças essenciais no mundo do trabalho, e isso com a pandemia e com esse governo, né, esse governo conservador, você tem, e a crise econômica, você tem, né, um processo de grande abalo, né, em relação à subsistência das brasileiras e dos brasileiros. Desmonte dos mecanismos democráticos do Estado e violação das liberdades democráticas, além de ameaças com frequência de um golpe no país. Então, esse governo ele se apresenta dessa maneira. Hoje mesmo, hoje ou ontem, o governo impediu, né, a uma nota, né, da Federação dos Bancos, né, da Federação dos Bancos em relação à garantia da democracia. Não sei se vocês viram isso. E tentaram aí dizer que era uma nota contra o governo. O Banco do Brasil entrou dizendo que era uma nota contra o governo, e a Caixa Econômica, que você tem à frente da Caixa Econômica, tem à frente do Banco do Brasil 2 bolsonaristas, né, ferrenhos, e 2 bancos, um banco que é do Estado e o outro que é de economia, né, uma empresa mista, como é o Banco do Brasil, sendo impedida impedindo a Federação dos Bancos de emitir uma nota, e a Fiesp, né, emitiu uma nota em defesa da democracia. Quer dizer, aí entra o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que negocia para que essa nota venha depois do 7 de setembro, em nome da pacificação. Ou seja, hoje, até o direito de defender a democracia, né, de setores absolutamente da elite brasileira, né, ou vinculados a essa elite, isso está... Volte ainda, Ziziane, ainda estou aqui nos mecanismos democráticos. Isso está sendo, né, agudizado, né? O agronegócio, né, a agroindústria, lançou a nota em defesa da democracia. Por que isso está acontecendo? Porque já se viu que nós estamos no limite. Todos os dias o presidente começa a aparentar que violar a democracia em nosso país. Não, então, há um desmonte dos mecanismos democráticos do Estado também em relação à proteção do Estado, que muitas vezes representa acesso, né? Acesso, e isso é parte da democracia, acesso à saúde, acesso à educação. Então, há um completo desmonte também de mecanismos democráticos do Estado, além de violação das liberdades democráticas em nosso país, né? Então, não, saltou. Então, próximo, pode passar. Também essa crise ela ganha diversas faces, né, quando você vê que também é uma crise ambiental. Então, nós temos uma ameaça da Amazônia e outros biomas estão sendo expostos a uma devastação criminosa, né, com legislações sendo, né, ameaçadas, e mesmo os órgãos de monitoramento, né, de vigilância em relação ao meio ambiente estão absolutamente retraídos, desatrelados. Então, você tem uma grande ameaça, uma grande crise ambiental, né, também se tem esse viés ambiental e que nós temos que levar em consideração. Nas áreas de educação, da cultura e da ciência e tecnologia, há um completo processo de estrangulamento com a retração de recursos e uma concepção de negação, né, da ciência, e que impacta muito na área de educação, na área da própria ciência e tecnologia. Então, esse é um aspecto que revela essas múltiplas faces, né, da crise sob o governo Bolsonaro. Próximo.
ainda como um elemento dessa crise, que eu queria situar, a desigualdade de gênero e o racismo são elementos estruturais de nossa sociedade. E como outras desigualdades, não necessariamente estruturais, né, se agravam no atual governo. Então, não se pode considerar essa crise sem essa múltipla, né, essas múltiplas faces que elas se apresentam e que impactam, né, na população brasileira, né, e, em especial, nas mulheres. Então, eu quis assim, citar e dar esse contorno desse contexto que a gente vai discutir aqui, levando em conta que essa crise ela se aprofunda, né? Se a gente já vinha com um quadro desde a viragem política de 2016, né? Nós temos, sem dúvida, um grande impacto em relação ao governo atual, né? Principalmente em relação à garantia da democracia em nosso país, e que nós não podemos subestimar. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, Mari. Próximo. Os impactos sobre as mulheres, né? Então, não dá para falar isso. E aqui eu queria dizer o seguinte: nós não podemos considerar que, quando a gente analisa a situação brasileira, de modo geral, que a análise geral ela é suficiente para a gente ter a dimensão do que está acontecendo. A análise geral ela é formada, né, por diversas, né, entrelaçamentos e, no caso aí, eu fiz questão aqui de destacar a questão das mulheres, né? Então, em relação às mulheres, além do aspecto que envolve, né, já citados aqui, mais gerais, né, que principalmente muito relacionados à desigualdade de gênero e aos seus impactos, né, na realidade hoje em que vivem as mulheres em nosso país, nós tivemos desde 2015, uma subtração de direitos, né? Em especial os direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? E a questão da autonomia sobre o corpo. Isso porque a gente vai ver mais tarde como se caracteriza esse governo, né? Um governo conservador, né? Autoritário na política e retrógrado, né? E conservador nos costumes. Então, uma das primeiras questões que envolveram retrocessos importantes nas políticas públicas e, portanto, nos direitos, se referem aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, lembrando sempre que são dois direitos, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, né? E que também dizem respeito à questão da autonomia sobre o corpo da mulher. Isso tem um impacto grande, né, em relação a esses direitos, que se referem exatamente à condição, né, do gênero feminino, né? Então, o desmonte de políticas públicas, sem dúvida, é outra questão. Então, há uma subtração de direitos, e aqui eu citei exatamente a subtração de direitos relacionados aos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Posso citar diversos outros, né? A saúde, a retração das políticas de saúde integral das mulheres, a retração da população negra, da política da população negra, que dentre elas estavam as mulheres, a retração de políticas da população indígena, da população LGBTQIA+, porque você retrai políticas, ao retrair política, você subtrai direitos, né? E você faz isso cortando os recursos, né? Então, você tem um completo desmonte de políticas públicas a partir dos finais de 2015 até o momento atual, com grande acelerada nos últimos tempos, né? Que não só pelo fato de você ter organismos de políticas públicas que foram, né, perderam o status de ministério, né? E também um grande desmonte dos organismos estaduais, né? Como também pelo fato de que essas políticas públicas estão sem recursos. Então, a violência cresce no país e os recursos diminuem. Então, a gente viu aí como foi
a aplicação orçamentária, né, o orçamento, 16,9% somente do orçamento do Ministério, que diz ser o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para as políticas públicas para as mulheres, né? Que é um ministério que eu conheço bem, não tem recursos estabelecidos, né? Isso é algo muito complexo. Até o Ministério ele tem feito o seguinte: os grandes recursos de emendas parlamentares que nós, gestoras públicas, fazemos nos estados, ele dá um invólucro como se fosse de recursos para o Ministério da Mulher. Ainda bem que agora isso vai passar a modificar, porque agora os recursos vão cair direto na conta das secretarias envolvidas, mas, no geral, ele passa como se fosse destinação. Então, isso aí ainda, a defasagem de políticas públicas ainda é muito maior, né? De recursos para as políticas públicas. Diminuição da inserção no mercado de trabalho, eu já falei aqui logo no início, né? Isso nos preocupa bastante, porque o feminismo emancipacionista popular é um feminismo que tem a centralidade do trabalho, né? Defende a centralidade do trabalho. Isso envolve a desigualdade de gênero, calcada em cima de uma divisão, né, social do trabalho, que é uma divisão, né, que traz uma sobrecarga às mulheres. Contudo, a inserção do mercado de trabalho nas mulheres no Brasil se deu ainda mantendo as mulheres como as principais responsáveis pelos cuidados e pelos afazeres domésticos. Acontece que esse movimento que está acontecendo agora com a pandemia, isso aqui é um grande tema para discussão, né? Eu vi aí que tem uma proposta até de texto, de tema sobre isso, trabalho e logo existe, ou algo assim, pegando aí a Silvia. Então, a diminuição da inserção no mercado de trabalho, isso é um grande perigo, não só para levar à insegurança alimentar, mas também para reforçar papéis atrasados, né, de manutenção da mulher ainda como as principais responsáveis pelos cuidados. Então, nós tínhamos um movimento que era o movimento da inserção da mulher no mercado de trabalho e na geração de renda, né? No trabalho que é o trabalho formal ou o trabalho em ambiente público. Enquanto que o trabalho invisível, né, ela continuou fazendo isso, mas avançou, houve um avanço. Com essa crise, com essas características todas, e a mulher agora sendo uma grande parcela dessa população desalentada, ou seja, que deixou de procurar emprego, que não acha, não tem condições, ou porque não consegue encontrar um emprego, ou porque não tem como deixar os filhos, ou porque não tem como cumprir a jornada total de trabalho, né, que é exigida de forma formal, né? Enfim, essa mulher é um grande sinal de alerta que surge para nós em relação a esse movimento contra, né, esse movimento de volta, né, para o ambiente doméstico, reforçando visões conservadoras em relação ao papel da mulher na sociedade, né, e como isso deve acontecer. Então, daí eu já pego essa questão esse é um governo com conservadorismo sobre o papel das mulheres, né? Então, ele reforça a ideia do trabalho do cuidado e do trabalho reprodutivo ser da mulher, e, mais que isso, ele passa a entender isso, a invisibilizar mais ainda essa questão. Então, juntando esse item da diminuição da inserção da mulher no mercado de trabalho, né, com o conservadorismo desse governo, né, nós temos um sinal de alerta muito importante para avanços que foram conquistados, né, com a própria inserção da mulher no mercado de trabalho, e também avanços relacionados a tirar da invisibilidade o trabalho da reprodução da vida, que envolve o trabalho do cuidado e o trabalho reprodutivo em si, né? Que não é necessariamente o parir, né? Que é com as mulheres, sem dúvida nenhuma. Então, essa é uma questão muito relevante, eu considero, da atualidade, é um elemento da conjuntura atual, né? Da crise, né? Que está interferindo
decisivamente, né, em consolidar, em retroagir, né, um retrocesso em relação à presença das mulheres nos espaços de decisão em nossa sociedade. E que aí é o item que eu destaco aqui com mais força, que envolve um grande retrocesso, né, no meu entender, em relação a mais mulheres na política e em espaços de decisão. Então, nós estamos tendo aí, depois eu vou comentar um pouquinho sobre a reforma política, minhas opiniões e tal, mas, sem dúvida, o que nós estamos tendo aí, ao fazer esse movimento de desinserção do mercado de trabalho por diversos fatores que essa crise tem, né, e casado com o conservadorismo da mulher, isso não vai dar coisa boa para nós, né? Pode ter certeza que esse grande processo que nós estamos de busca de mais mulheres nos espaços de decisão na sociedade, não somente na política. Óbvio que a política é muito importante, mas mais mulheres nos espaços públicos de decisão, né? É algo que dá uma celeridade importante a essa questão da superação da desigualdade de gênero em nosso país. Próximo. Está acabando, Mari. Qual tática, né? Esse, então, é um governo que tem essas características aí, que podem ser resumidos, como nós temos resumido, que é um governo ultraliberal, né, de direita, conservador, autoritário na política e conservador nos costumes. E isso abala essencialmente, né, a população brasileira, mas, em especial, a sua maioria, que são as mulheres, né? Então, a gente já pincelou aí alguns itens do impacto que isso tem, né? Então, amplia-se a necessidade de isolar e derrotar o governo autoritário e conservador, né? A cada dia isso vai se ampliando. E, principalmente, porque ainda, né, nós temos que estar também com um sinal de alerta em relação à resistência contra tentativas de ruptura democrática, né? Isso que eu já citei aqui, em relação à FIEB, né, que é uma das maiores federações das indústrias do país, né? Inclusive, o cara queria ser o sucessor de Bolsonaro, né? Agora está querendo fazer um manifesto para a garantia do Estado democrático de direito, como ele classifica. E é impedido disso, porque sob a ameaça se a FEBABAN assinar e outras, né, desfiliar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né, da federação. Então, isso mostra que existem contradições, mas, assim, que o governo não chegou a um ponto que há um sinal de alarme, né? Há um sinal de alarme. E mesmo a nota do agronegócio, quer dizer, o agronegócio está defendendo o seu negócio, e já viu que essa imagem que o Brasil tem no exterior e uma própria ruptura né, de ruptura democrática, isso não vai, possivelmente, contribuir com os negócios, né, principalmente o agronegócio. Então, esse desgoverno federal, né, tenta se apoiar em medidas de ampliação do número de militares em postos no governo, apoio a determinados grupos nas polícias e fortalecimento de milícias com a legislação de liberação de armas. A gente esteve aí nessa cidade, Aquaracetuba, né, em São Paulo, acho que foi ontem ou hoje, não sei, algo que me impressionou muito, né? Você tem um motociclista que perdeu os 2 pés, houve uma invasão de bancos com minas, com metralhadoras, etc, etc. Então, as metralhadoras estão nas mãos dos bandidos, as armas não estão só no CAC que o presidente fala, né? Aquelas pessoas que querem usar armas, colecionadores, etc, etc. As armas estão nas mãos dos bandidos, das milícias. Então, isso que acho que é a Aquaracetuba, eu não conheço muito o interior de São Paulo, né? Que aconteceu aí, isso é um verdadeiro, mostra
um arsenal, os caras tinham drone para ver se a polícia estava onde, como é que estava, né? Então, todo cheio de tecnologias, tudo isso uma mão de bandidos, assaltantes de banco, né? E nós temos um presidente que diz que é preciso, né, dar prioridade a armar a população, né? E que idiota é quem pensa em feijão, né? Então, nós que somos da turma do feijão, né? Então, sem dúvida, eu sou da turma do feijão, do arroz, da energia elétrica, né? Que é um absurdo pagar tarifa vermelha em muitos estados do Nordeste. E isso que está acontecendo conosco aqui é um verdadeiro absurdo, o gás, né, de cozinha e todas essas coisas. Então, esse é o governo, né? Então, qual a tática para enfrentar esse governo? Essa é a grande questão que hoje diversos partidos, em especial o PCdoB, têm se colocado, né, já de frente, que é, próximo aí, por favor, que é a defesa, a frente ampla em defesa da democracia e da vida, né? Isso significa um acúmulo de forças no campo político, democrático e progressista, e, sem dúvida nenhuma, a esquerda ganha protagonismo político na luta por um novo governo que terá o desafio de reconstruir o país. Existe hoje uma grande polêmica em relação se é frente ampla ou frente de esquerda, né? A gente pode entrar aqui isso no debate, mas assim, a frente ampla, quando você enfrenta governos autoritários, fascistas, né, de viés fascista, e governos como esse que nós estamos tendo no Brasil, é preciso acumular forças no campo político, né? Então, a característica da frente é uma frente ampla, unir todas as forças que defendem a democracia e que defendem a vida no nosso país, porque é um governo genocida também, né? É um governo negacionista, um governo que promoveu, eu citei aí, 400, no mínimo 400 mil mortes poderiam ser evitadas se fossem compradas vacinas. Eu sou médica, em agosto de 2020, em agosto, que já era atrasado, né? 400 mil, né? Se chegasse aqui em agosto. Ou seja, se ele agisse com o mesmo padrão dos outros países, seriam 400 mil. Hoje nós estamos com 580 mil. Vai lá que, na aproximação, a gente teria 180 mil mortes, né? Mas os cálculos que os sanitaristas fazem, o pessoal, né, infectologista, todo mundo faz, é que poderiam ser evitadas 400 mil mortes nessa faixa aí, né? Isso é uma coisa grave, isso é um governo genocida, né, negacionista e um governo de viés fascista, né? Então, a frente ampla ela se coloca com força, né? A articulação dessa frente não é fácil, né? A articulação dessa frente. E o PCdoB tem se colocado, né, com essa tarefa, né, de articular e, dentro dessa perspectiva de acúmulo de forças do campo político democrático progressista, com o protagonismo da esquerda, né? Ou seja, a esquerda se mobiliza para buscar esse acúmulo de forças, né? É diferente de uma frente somente de esquerda, né? Então, frentes de esquerdas também são cabíveis, mas no momento atual é impossível a gente acumular forças do campo político sem pegar outros setores. A gente está vendo uma situação grave no país, né? E, sem dúvida nenhuma, né, a Frente Ampla em Defesa da Democracia e da Vida é uma proposta de atualidade. Próximo. Agora, posto isso, né? Por favor, aí, Zizia, qual a agenda, né? Eu queria entrar aqui, então, nós estamos defendendo uma frente ampla. E aqui antes de entrar nos subsídios da própria agenda, eu queria aqui colocar a seguinte questão. Nós temos que ter
pessoal que está aí filiado, que está inscrita aí no curso, né? Uma visão de que não é algo que a gente está subtraindo da política falar numa agenda de mulheres, né, para a Frente Ampla. Ao contrário, nós não estamos subtraindo da política para pegar uma questão específica. Ao contrário, então, nós não vamos conseguir, não é só que não vamos conseguir mobilizar, não vamos conseguir acumular forças para uma democracia que não tem a marca das mulheres. Essa é hoje uma das questões que eu estou cada vez mais convencida, né? Não é aquela mobilização no geral das pessoas. A gente falou aqui no grande número de desempregados, tudo bem, né? Mas se você não colocar quais são as angústias, qual é a situação dessas mulheres e qual é a perspectiva de uma agenda para contemplar as mulheres nessa democracia que nós queremos a partir de uma frente ampla que se forme para derrotar esse governo, nós vamos estar perdendo o nosso tempo, né? Porque é muito importante que tenha a participação da maioria das mulheres, não só por ter a participação, mas pelo entendimento que a democracia, numa democracia representativa, ela tem que ter, né, a marca da sua maioria, que são mulheres, né? Mas isso aí tem outros fatores que são estratégicos. Sim, tem. Mas nós estamos falando aqui de uma conjuntura, estamos falando de democracia, e estamos falando de democracia representativa. Então, eu mesmo tenho maior resistência a qualquer narrativa que coloca somente o aspecto geral, que não situa, até porque, se a gente até mesmo for fazer uma análise de classe, classe tem gênero e tem raça. Raça nesse sentido social, né? E gênero também. Não estou falando aqui em gênero biológico, nem muito menos em raça de forma biológica. Estamos falando nessa construção social que no Brasil, né, e no mundo passa a ter, né, esses dois termos, né, que nós devemos ter. Por isso, eu entendo que a defesa da frente ampla para derrotar esse governo conservador, esse governo autoritário, esse governo de viés fascista, esse governo genocida, não pode ser só em cima de bandeiras que aparentemente contemplam todas as pessoas. Porque existem cidadãs, né, enquanto cidadãs, e existem enquanto necessidades, né, dessas cidadãs. Isso não é contraditório, isso são elementos complementares. Se você separar isso, né, se você só considerar, né, uma questão ou a outra, que é o problema, mas é preciso considerar isso. Então, a agenda de políticas públicas para as mulheres, e aí eu já botei, e pessoas que menstruam, esse é o novo conceito que a ONU, né, nesse encontro que teve em Paris, né, aí que fez um balanço, né, da Agenda 2030, um dos termos mais consolidados é o termo pessoa que menstrua, porque isso representa pessoas cis, pessoas não binárias, né, pessoas trans, porque então há uma consolidação desse termo, pessoas que menstruam, né? Então, é necessário que a maioria das pessoas que menstruam, que estão em nosso país, e a maioria das pessoas são mulheres, né, possam se ver nessa democracia que a gente busca, né, manter e ampliar com a derrota do governo Bolsonaro em 2022, né? E com a resistência para qualquer ruptura democrática em nosso país. Então, quais são além desses elementos que foram traçados aqui, né? Quais são os subsídios que
nós temos, e veja que esses subsídios eu preferi partir assim, de determinados eixos, porque, ao invés de ficar citando aqui as políticas públicas especificamente, isso eu faço facilmente, até porque é o meu dia a dia, né? Mas eu preferi colocar aqui enquanto eixos. Enfrentamento à violência de gênero. Primeiro, gênero, nesse país não se fala a palavra gênero nem em termos alimentícios. É um governo que, em todos os seus documentos, ele risca tudo que está escrito lá, a palavra gênero, né? Mas aqui a gente insiste, a gente resiste, né? Enfrentamento à violência de gênero. Essa é uma das questões mais relevantes que nós temos, e eu já falei aqui que, ao contrário do que tem o aumento dos índices de violência durante a pandemia e os índices de violência, há uma associação entre desemprego e entre trabalho e violência, né? É uma outra questão que eu posso depois trazer aqui para vocês, foi divulgado pelo IBGE, ou seja, as mulheres que estão desempregadas sofrem mais violência, né? Ou seja, entre aquelas que estão empregadas, o índice de violência doméstica familiar é menor, né? Então, há uma associação em relação a isso. Então, o enfrentamento à violência de gênero, ele não está acontecendo no nosso país. Nós estamos aos 15 anos da Lei Maria da Penha, né? E que é esse mês de agosto, e as políticas públicas elas foram retraídas em relação à violência contra as mulheres, né? Você não tem as unidades móveis de direito, o programa Viver, Mulher Viver Sem Violência foi retraído, a questão de recursos para a implantação dos CRAs e por aí afora, só para citar alguns. Mas eu estou citando o eixo da violência, enfrentamento à violência de gênero, é uma agenda política das mulheres, né, que tem uma base de legislação já até avançada, um marco legal civilizatório, que é a Lei Maria da Penha, depois a lei do feminicídio, depois a lei da importunação sexual e outras leis correlatas, como a Lei Carolina Dickmann, e depois a lei agora que aborda duas questões relevantes em nosso país. 45, Ju. Tá, já estou, acho que esse aí é o último mesmo, que é a violência psicológica e a violência física, que foi tipificada pela Lei Maria da Penha, mas que a penalidade, havia necessidade da mudança do Código Penal no reconhecimento da violência física, né? Mas as pessoas só se lembram da violência psicológica e também do negócio do sinal vermelho, lá da semana do sinal vermelho, da rede, né? do sinal vermelho de farmácias e empresas, etc. Na verdade, a lei ela contém duas mudanças no Código Penal super importantes. Então, nós precisamos de políticas públicas para que o Estado dê mais proteção efetiva às mulheres. Quando a mulher que morre com medida protetiva, é uma falha da proteção efetiva do Estado. Quando eu falo Estado, estou falando Estado, governo, estou falando órgãos do Estado, como é o caso no Ministério Público, Defensoria Pública, e de um outro poder, que é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, que é o do Tribunal de Justiça. Então, essa é uma falha. Então, nós estamos absolutamente desprovidas de políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Então, essa é uma agenda dessa frente ampla que tem que estar assim, com prioridade. Incentivo ao trabalho e geração de renda com viés de autonomia econômica e social. Nós não temos políticas públicas voltadas para a autonomia econômica e social das mulheres. Todas elas foram retraídas. Todos os programas, eu posso fazer uma lista aqui de programas, né, como foi o Projeto Margaridas, o Projeto Mulher Produtiva, tem aqui na Bahia, porque a gente está aguentando a barra. Então, a geração de renda, né, não pode ser a geração de renda voltada para o empreendedorismo chamado de subsistência. O nosso caminho não é o empreendedorismo de subsistência, o nosso caminho é o arranjo produtivo de mulheres voltados para a autonomia econômica e social. Então, você dá R$1.000 a uma pessoa para ela botar uma guia, aqui no Nordeste fala guia. Isso lá é empreendedorismo? Isso não é empreendedorismo.
Isso é o que se chama em outros países aí, o tal empreendedorismo de subsistência. Nós temos que ter uma política de incentivo ao trabalho, de qualificação. O governo federal lançou agora o Qualifica Mulher, que é uma falácia. Ou seja, nós temos aqui até são 10.000 vagas de qualificação, que é dado por uma empresa só em todo o país, né? É uma única empresa, e que você inscreve num cardápio de cursos, né, de qualificação para a mulher. Isso também não é incentivo, qualificar trabalho das mulheres, numa situação em que já havia um quadro de crise do capitalismo expressa no país, aprofundada pela pandemia e mais ainda, né, por um governo que promove uma crise econômica, com inflação altíssima, com empregos sendo retraídos e as mulheres numa situação onde muitas vezes não estão capacitadas para ocupar postos de trabalho que resultem em autonomia econômica e social. Terceiro, reconhecimento, medidas de reconhecimento a reprodução da vida para as mulheres. As mulheres são responsáveis pelo trabalho de cuidados e reprodução da vida. E isso precisa ser contemplado. Então, quando a gente fala em creche, nós não estamos falando da mulher largar na creche o filho para ir trabalhar somente. Nós estamos falando que o trabalho invisível, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, não remunerado, precisa ser visibilizado e isso precisa ter uma transformação de responsabilidade social, né? Então, por isso tem que ter creche. Então, eu botei aí reconhecimento da reprodução da vida, né? E trabalho de cuidados. E existem dentro disso aí até iniciativas como a do PCdoB, bancada do PCdoB aí, em relação à aposentadoria, né, das mulheres, reconhecendo esse trabalho invisível para contar nessa nova norma aí de aposentadoria, que é os 62 anos, mais 15 de carência. Então, a possibilidade de descontar 2, 3 anos aí nessa carência das mulheres é um projeto que está na Câmara dos Deputados, que tem muito a ver com essa questão do reconhecimento do trabalho de reprodução da vida e do trabalho de cuidados, onde as mulheres são ainda as principais responsáveis, em cima de uma apologia à maternidade, que, na verdade, é para reproduzir essa questão. Então, da mesma maneira que o enfrentamento à violência de gênero implica também em medidas no campo da sensibilização de cultura, que transforme-o em briga de marido a mulher, não se mete a colher, para em briga de marido a mulher, salve a mulher, da mesma maneira que, quando se fala da mãe, da maternidade, do espírito da mãe, etc., é preciso que a gente passe a discutir essa questão, porque isso está afetando essas mulheres, é uma sobrecarga enorme das mulheres durante a pandemia, em função dessa questão, em função do trabalho invisível, né? Então, isso tem que ser uma agenda de políticas públicas muito importante para a sociedade, né? E não se pode inserir mulheres no mercado de trabalho com elas continuando sendo as principais responsáveis pelos cuidados e pelos afazeres domésticos. Isso é preciso medidas dessa agenda que envolvam creche, que envolvam responsabilidade social, né, em relação principalmente em relação às mulheres que são chefas de família, que criam seus filhos sozinhas e que são as principais provedoras. Eu, pessoalmente, não gosto do termo mãe solo, nem elas que são. A gente reúne aqui muito com elas. Então, na verdade, elas são chefas de família que criam seus filhos sozinhas, são as principais provedoras da sua casa, não tem outra provedora e para elas, isso é algo complicado, desses arranjos, de deixar filho com o vizinho, com isso, com aquilo, ou deixar de trabalhar muitas vezes, porque não tem como resolver a situação. Eu acho que outra coisa dessa agenda é a garantia da saúde integral e direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. Então, quando uma mulher fala em saúde, você está falando em ter um acolhimento humanizado no posto de saúde, defender o SUS e defender a saúde integral e direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. Porque é isso que esse governo está dando um dos maiores baques em relação à saúde integral das mulheres. Eu fui da CISMU, que é a Comissão Intersetorial de Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde,
e sei o que está havendo de retrocesso lá. É preciso também essa questão da dignidade menstrual, que é um tema super atual do momento, mas não é só do momento, é algo que com a pandemia passou isso a afetar a dignidade, a saúde das mulheres e a dignidade, né, das mulheres, exatamente afetando a sua saúde íntima. Então, e o respeito ao seu próprio corpo. A gente até lançou aqui o projeto Dignidade Menstrual, que envolve diversas medidas educativas no campo de como tratar a pessoa que menstrua, como também no fornecimento de absorventes higiênicos, ou de calcinha, ou de coletor, etc. A gente optou aqui por absorventes higiênicos, dentro desse conceito da ONU aí, de que nós temos que nos debruçar sobre essa questão. Educação não discriminatória. Aqui eu não estou falando educação discriminatória somente no fato de a gente abordar determinados preconceitos e discriminações. Eu estou falando da educação não discriminatória voltada para a questão também de não direcionar as mulheres para determinadas áreas de conhecimento, mas todas as áreas, lugar de mulher onde ela quiser. Isso se aplica também à área de conhecimento. Então, os estudos mostram, e aqui no Brasil, o que está acontecendo é algo também muito lamentável. Durante a pandemia, muitas mulheres perderam suas bolsas, né, com essa visão negacionista, né, do governo e de impacto. São as primeiras a perder as bolsas de estudo, os seus incentivos são as mulheres, principalmente na área da ciência e tecnologia. E, além disso, uma educação não discriminatória na escola básica, no ensino médio, né, nas diversas áreas que envolvem programas como o Quem Ama Abraça, que era um programa nacional, agora é um programa da Bahia, porque o governo cortou os recursos, então só onde sobreviveu foi aqui na Bahia, o Quem Ama Abraça, que é um programa extraordinário, com um material didático excepcional, né, formado nos tempos áureos de Eusséia Freire, né, onde você já morreu, né, nossa grande ministra da Mulher, né? Então, só existe aqui na Bahia, né? No momento. É um absurdo isso que está acontecendo. E, por fim, camarada, chegando já para o final, democracia com a marca das mulheres. Democracia com a marca das mulheres. Então, eu acho que, nesse aspecto, se destaca a defesa de uma reforma política democrática, sem restrição aos partidos políticos, e também em relação às mulheres. O caminho é uma batalha, né? Então, não se aceita nem os 18% propostos, né? Parece que nós não vamos ganhar essa batalha. Eu acredito muito em quem está batalhando por isso, mas está difícil da gente conseguir as cadeiras, né? A garantia de cadeiras na Câmara dos Deputados, né? De mulheres eleitas. Mas, sem dúvida, que a nossa resistência, as entidades, tem que tomar frente dessa grande batalha, independente das articulações no parlamento, né? Já que nós estamos em 15%, eles não querem aceitar 18%, nem 15%, quer acenam com 10% e olhe lá, e talvez ache que ainda nem vai ser aprovado. Tive essas notícias ontem. Quer dizer, fora isso, ainda tem a subtração de direitos conquistados nesse campo. Então, nós precisamos de dar celeridade histórica a isso. Qual a agenda que nos interessa no momento? No meu entendimento, tem esse conteúdo aí, e mais, a agenda de uma defesa de uma reforma política democrática sem restrição partidária, defesa das federações, das coligações, mas precisamos de avançar, de lutar para avançar, né? Essa questão da presença das mulheres no parlamento, que anda muito lentamente. Agora, nessa última eleição, que chegamos a 15%, em muitos lugares, acho que aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, 10%, em outros lugares, 8%. Enquanto séculos são necessários para que a gente rompa esse problema da participação política das mulheres, da democracia. Isso é uma questão de democracia. A subrepresentação feminina nos espaços de decisão, em todos eles, inclusive nos partidos políticos, representa democracia.
democracia. E, nesse contexto do nosso próprio Congresso, nós temos muito que refletir sobre isso, tanto para defender a sobrevivência eleitoral do PCdoB, como também para defender candidaturas femininas com perspectiva de vitória, né? Com perspectiva de vitória nas diversas áreas. Né? Então, por que não uma mulher? Né? Por que não uma mulher? Essa é uma pergunta que a gente deve colocar em todos os estados brasileiros. Por fim, camaradas e participantes do curso, a última aí, Mari. Eu deixei aqui o verbo esperançar do Paulo Freire. Vamos esperançar contra o negacionismo. Hoje eu estava estudando e vi esse gráfico aí no World Date, né? Data, os dados, né, do mundo. E vi esse mapa, esse gráfico, que fala da cobertura vacinal brasileira, né, à frente de muitos países com IDH maior do que o nosso, né, chegando a 68%, né, e vendo que, mesmo com o negacionismo, com a negação da ciência, com esforço, e não é só missão do governo federal, né, com esse completo absurdo, não é loucura, é a mesma coisa que a gente diz para os agressores de mulheres, isso não é loucura, isso é exatamente uma opção política, é um governo genocida, de viés fascista, autoritário, negacionista, obscurantista, né, de nega a ciência. Então, ainda assim, nós temos hoje, né, a população aderindo à vacina, né, não é ainda o suficiente, nós precisamos chegar a quase 80% das pessoas vacinadas com as 2 doses para ter a imunização coletiva que esse governo genocida tentou fazer com a imunidade coletiva de forma espontânea, sem vacina. Não conseguiu. 400 mil pessoas morreram por causa disso. Né? E agora, essa é a principal razão que não comprou vacina. É uma visão de que se chegaria à imunidade, ou imunidade de rebanho, não gosto do termo, imunidade coletiva, simplesmente fazendo circular o vírus. Não contou que existem variantes do vírus, como essa que está ameaçando, que já está transformando em comunitária aí em São Paulo e em outros diversos países. Aqui na Bahia só teve 3 casos até agora, mas que vem por aí, né, e que revela que a pandemia não acabou. Mas eu fiquei contente com isso e resolvi trazer aqui para vocês exatamente o que revela que há esperança. Há esperança na gente construir uma frente ampla para derrotar o fascismo em defesa da democracia e em defesa da vida. Há esperança de que esse povo possa, né, combater o negacionismo, né, realmente o nosso povo possa conseguir se vacinar, né, e, quem sabe, até a 3ª dose, que, naturalmente, alguns também tenham que fazer. Então, deixo esse gráfico para mim, né, essa coisa de médico aí, mas, assim, de médica, revela também um pouco a minha forma de esperançar. Me deixou contente hoje isso aí, né? Mostrando que a reação ela não é só reação em determinado setor social, a reação também é, no geral, em relação ao enfrentamento da pandemia. E isso revela exatamente isso. As pessoas aderiram à vacina, as pessoas, né, não moscaram, né, como diz aqui na Bahia. Não vá moscar, vá vacinar. Né? Então, é muito importante que a gente entenda dessa maneira que, ainda que seja aí na área da saúde, né, na área da prevenção da saúde, que a gente entenda que há esperança da gente construir uma frente ampla de avançar numa agenda política, né, e mais que isso, avançar numa agenda emergencial, né, para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento, que é um caminho aí que a gente está rumo ao socialismo. Né? A gente busca rumo ao socialismo. Então, deixa aí o último slide. Mari, desculpe aí ter avançado. Eu não botei toda a biografia, só fui botar as minhas referências aí, né?
para essa aula, já que a defesa da frente ampla, né, e uma agenda de política para as mulheres, mas principalmente da frente ampla, tem muita base em documentos do PCdoB, porque é o partido que mais se destaca aí defendendo a frente ampla em defesa da democracia e da vida. Aliás, nós somos os primeiros a defender essa tática. Obrigada. Muito obrigada, Julieta. Passou um pouquinho, mas a frente ampla merece, valeu cada minuto. São só elogios no chat. Eu não As estou vendo companheiras. nada aí, desculpe, camarada. Pois pode olhar, porque está uma apoteose generalizada, uma aula muito fundamentada, muito politizada, e que nos dá ânimo, nos dá esperança de seguir. Isso é fundamental para encerrar nosso curso. Para encerrar, melhor ainda, a gente vai abrir, acho que pelo adiantado do tempo, acho que até 5 inscrições de 3 minutos é razoável. A gente segue se comunicando no grupo de WhatsApp. De antemão, já tem uma pergunta da Conceição Cassano no chat, que é qual o impacto da reforma administrativa para as mulheres. E eu queria fazer um comentário muito breve, que era o seguinte, você conseguiu fazer uma coisa que parece, no nosso discurso é banal, mas na execução não é, que é casar o geral e o específico, a conjuntura geral do Brasil e a questão das mulheres. Por que eu digo isso? É muito comum na nossa prática cotidiana a gente encarar mulheres como minoria, como ponto à parte. Então, tem a grande política e tem as mulheres, tem a grande questão econômica e tem as mulheres. Só que não é possível pensar um projeto de país, não é possível pensar democracia sem pensar em 50% da população, ou um pouco mais, isso só na questão demográfica, e na dimensão da estruturação do trabalho. Porque se nós, comunistas, marxistas, defendemos que é o trabalho que organiza a sociedade, a gente não pode ignorar a divisão sexual do trabalho e tudo o que isso implica. Esse avanço reacionário que você pincela tão bem sobre o do Bolsonaro, ele não tem uma dimensão só simbólica e ideológica, ele tem uma dimensão econômica, de um capitalismo que está em crise, diminuindo as políticas públicas e o tamanho do Estado, então não vai mais haver política política pública para os cidadãos, de saúde, de educação, etc. Alguém tem que cuidar disso. Então, estamos empurrando as mulheres de volta para casa. A gente está perigando um retrocesso civilizatório muito grande, e eu acho que isso você deixou muito claro na sua exposição, e é isso que tem que nortear a nossa intervenção política enquanto comunistas na luta política na frente ampla em defesa de direitos para as mulheres, e considerando sempre que não existe política pública que seja sustentada sem crescimento econômico. E não dá para pautar apenas crescimento econômico pelo crescimento econômico, desconsiderando que sempre vai haver opressão das mulheres pela dinâmica da divisão sexual do trabalho. Eu acho que esse é o grande avanço que a gente vai dando, que a gente vai consolidando nos próximos cursos que a gente vai fazendo e vai ampliando a nossa compreensão. A primeira que se inscreveu, companheiras, não esqueçam a lista de presença, vou chamar a Nilmara para falar. Nilmara, você tem 3 minutos, eu te aviso com 2. Tá dando para me escutar? Muito bem. Boa noite a todas. Não liga não, que eu estou meio bagunçada aqui. Boa noite a todas. Estou, assim, maravilhada com essa aula, né? Com esse fechamento, com essa chave de ouro desse curso. Não sou candidata, nem pretendo ser, mas eu acho muito importante que nós, mulheres, que apoiamos candidatas, que estamos aí nos envolvendo na política indiretamente, essa preparação, acho que é muito, muito importante a gente saber, né? A gente se preparar, a gente se atualizar, a gente aprender, se conscientizar, para que na hora que nós estivermos lá nas nossas campanhas, procurando os votos para as nossas candidatas, a gente possamos passar para as outras mulheres o porquê, porque não adianta nada
chegar lá, fazer uma campanha vazia, sem entendimento, sem conscientização, acabar vencendo, acabar sendo eleita e chegar lá também não saber por que está lutando. Só pelo fato de se candidatar, de conseguir um salário bom, de ser reconhecida publicamente? Não. Temos que ter nossas bandeiras, nossas lutas. Por quem estou lutando? Quem que estou representando? Isso é o que mais importa, porque nesse meio da política existem, sim, mulheres que estão contra as mulheres. Então, devemos, assim, observar, né, ajudar as candidatas também, nos habilitando, nessa procura aí, estudando, como esse curso aqui, abrindo a nossa mente, né, voltando assim para esses assuntos. Por exemplo, em pleno agosto lilás, eu vi pouquíssimas leis sendo aprovadas em municípios, em lugares, sobre essa questão da violência. Muito se fez, em alguns lugares, monumentos foram iluminados de lilás, outros lugares tiveram passeatas com camisa, mas e aí? Cadê as leis? Cadê o enfrentamento à violência? Então, nós precisamos realmente de representatividade, não só de mulheres eleitas, porém mulheres que representam outras mulheres, que vão em busca disso, né? E ontem, em um outro curso que estou fazendo, eu li uma frase que me chamou bastante atenção. Quando uma mulher entra na política, a política muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, as mulheres mudam a política. Essa frase é da Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile. Eu achei, assim, a frase certa para nós. A frase certa para nós. E, no mais, eu quero agradecer, todas as 4 aulas foram maravilhosas. Saio desse curso com mais conscientização, com mais aprendizado e grata por participar. Muito obrigada. A próxima é a Rosa de Araújo. Rosa, 3 minutos, eu te aviso com 2. Bom, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, então tá. Bom, eu queria parabenizar a Julieta, parabenizar você que está mediando, parabenizar a Ana por essa iniciativa. E uma coisa que me preocupa muito nessa discussão atual de como enfrentar e construir uma frente ampla na campanha contra Bolsonaro, no Fora Bolsonaro, é como trazer essas mulheres que estão, durante uma pandemia, totalmente absortas no trabalho dentro de casa, aquelas que estão trabalhando em home office, ou aquelas que estão trabalhando em casa, com os afazeres de filhos, afazeres de manter a higienização da casa, vigiar o uso de máscara, vigiar como se entra em casa, como se faz a limpeza das compras, como fazer o enfrentamento da carestia, trazer essa mulher para essa luta concreta. Será que ela teria que ir para a passeata no centro da cidade? Será que ela teria que fazer alguma ação, nós, comunistas, mulheres, fazer alguma ação na região que ela mora? Como a gente ia enfrentar, que propostas a gente levar para essa mulher para ela se sentir integrada nesse movimento? E na frente ampla mais ainda, porque quais mulheres e quais as instituições que nós devemos trazer para essa luta? Eu acho que, por exemplo, a palavra de ordem de luta contra a carestia, ela pode pensar uma série de questões que nós criticamos nesse desgoverno e nesse governo de demolir o Estado. A questão do aumento do óleo de soja tem alguma coisa a ver com o agronegócio, que se privilegia a exportação do que ter alimentação à altura da população poder comprar, né? A questão da gasolina, a questão do gás de cozinha, tudo isso também tem com a política de destruição da Petrobras. Um minuto, Rosa. E eu acho que, então, para poder sintetizar, eu mais faço uma pergunta cumprida, vamos dizer assim, de como nós vamos mobilizar essa mulher
sem deixar de ter na cabeça as questões próprias do gênero, mas a questão do imediato também, de como mobilizá-la para esse enfrentamento de agora, né? Todos aí querendo ver se vamos ter golpe, se não vai ter golpe. Nós estamos dentro do golpe. Essa que é a realidade, nós estamos dentro do golpe. O Bolsonaro só quer medir forças, né? Então, é isso que eu queria levantar. Se vocês puderem dar uma avaliação, alguma coisa, e como essa mulher do povo, essa mulher vai poder participar dessa frente antes, e qual a palavra de ordem que a mobiliza, fora a palavra de ordem, fora Bolsonaro, uma coisa mais concreta com a vida dela. É isso que eu estava querendo perguntar a vocês. Muito obrigada, Rosa. A próxima é a camarada E1873, Loíse. Pode se apresentar, você tem 3 minutos, eu aviso com 2. Loíse. Queria agradecer a Juliette o convite honroso dessa participação nessa brilhante palestra, e realmente a mulher popular, das camadas populares, das classes populares, tem que ser trabalhada, e estou muito feliz. Realmente, essa palestra essa aula provocou impacto em mim. Só isso a dizer. Muito obrigada, Loíse. Agora, Heloíse. já sei. Heloíse. Muito bem. Muito obrigada, camarada. A próxima é a Paula Silva. E ninguém se inscreveu mais depois. Ainda há espaço para uma última intervenção. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite Sim. a todas. Também é rapidinho, para manifestar minha alegria em fazer parte desse partido que muito me orgulha. Eu sou da cidade de São Carlos, interior de São Paulo, fui candidata a vereadora na última eleição e sou advogada criminalista. Estava assistindo uma aula sobre os crimes contra a dignidade sexual e soube que o projeto de lei de importunação sexual é da Vanessa Graziotin, motivo que muito me orgulha. Então, assim, nós precisamos, o empoderamento, ele vem junto com o conhecimento. Então, todas essas aulas que nos foram concedidas é de extrema importância para que nós, mulheres, possamos continuar atuantes, para que nós, que somos a maioria do eleitorado brasileiro, possamos, a partir de agora, eleger mais mulheres na política. Então, era mais para manifestar minha gratidão e o meu orgulho de dizer que eu sou do Partido Comunista do Brasil e que é muito importante que nós saibamos explicar o que é o comunismo para que as pessoas entendam a causa que nós defendemos. Parabéns, muito obrigada e gratidão. Esse é o sentimento que eu gostaria de explanar diante do término dessas aulas, dessas lives que foram maravilhosas. É isso, camaradas. Juntas, nós somos imbatíveis, porque nós somos a maioria. Muito obrigada, Paula. Bom, camaradas, nós não... Aqui 4 camaradas fizeram uso da palavra. Antes de passar para a Julieta, então eu vou fazer umas perguntas que a organização do curso gostaria de ter um retorno, né? Até para a gente poder construir atividades melhores e ir aprimorando. As perguntas podem ser respondidas pelo e-mail, pelo qual vocês receberam, e no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. As perguntas são: 1, qual a ideia mais importante da aula? 2, o que você acha que precisa aprofundar? 3, o que faltou abordar? 4, discorda de alguma questão abordada? Qual? Avaliação geral, dê uma nota de 1 a 10. Eu vou postar aqui no chat. E agora eu passo para a querida Julieta Palmeira fazer o encerramento da aula e do nosso curso também, muito vitorioso.
Peço para vocês ficarem sintonizadas nas redes da Secretaria da Mulher, vai ter outro curso nacional ainda esse semestre, vão ter cursos regionais, vão ter os cadernos de gênero, então vão ter muitas iniciativas importantes no sentido da nossa formação política e ideológica. Julieta, é com você. Bom, tem umas perguntas aí, Mari, quanto tempo eu tenho para respondê-las? O nosso teto são 9 horas. São 15 para as 9. Você acha factível? Acho que sim. Se eu não me entusiasmar aqui, eu acho que é tudo factível. Bom, primeiro, eu achei muito importante a pergunta da Conceição Cassano, queria também saudar. Eu não incluí a reforma administrativa aí na análise, porque eu acho que nós estamos num intenso debate e está dentro de um aspecto mais geral, mas, sem dúvida, a reforma administrativa, se instalada da forma como está, né, ela tem um grande prejuízo em relação às mulheres, porque tudo que tem a ver com precarização de trabalho, como é o caso da precarização do trabalho dos servidores e das servidoras públicas, né, sem dúvida impacta mais de perto as mulheres, né? Porque, principalmente, se você vê aquelas que possuem maternidade, né? Que são mães, né? Ou que vão parir, as gestantes. Então, essa falta de estabilidade no trabalho, da precarização de vínculos nessa área, sem dúvida, traz um impacto muito grande. O segundo impacto se refere à questão que haverá uma redução dos serviços públicos. As mulheres são as que mais usam os serviços, de um modo geral, na saúde, na educação, nas diversas áreas. Então, eu vejo dessa maneira, né? Sem dúvida, se você falar na precarização do trabalho, isso, né, tem um impacto grande. Parcelas consideráveis são de mulheres, né, da reforma administrativa. E eu acho que a própria reforma administrativa ela traz um outro elemento que também, não em relação às mulheres, mas no seu sentido mais geral, que é exatamente tratar as pessoas diferentes de forma, né, igual. Então, é o eixo dela que tem importantes prejuízos e que está sendo defendida por esse governo, com impactos aí, sem dúvida nenhuma, em diversos segmentos da nossa sociedade, né? Dizendo respeito a diversas outras iniciativas previstas na própria reforma desde impostos, né, a diversas outras iniciativas, mas o que mais se destaca no momento é a precarização do serviço público em nosso país, né, onde existem países onde você tem um serviço público muito, né, forte, qualificado, né, e aqui no nosso país você caminha para um processo de precarização desse serviço público. Mas, assim, acho que é uma coisa importante nesse viés de que afeta as mulheres, sem dúvida nenhuma. A Rosa, tudo bom, Rosa? Estava com saudade de você. Eu acho que é uma boa pergunta essa. Eu gostei da pergunta, né? Agora, observe, o que eu falei aqui trocando ideias com você, com vocês, porque, de fato, é muito mais uma troca de ideias ou uma exposição de opiniões do que propriamente, né, uma coisa mais teoricamente, né, embasada, porque o próprio tema também já nos coloca, né, muito em cima da realidade, da conjuntura, né, atual. Eu acho que essa plataforma, né, de políticas públicas, toda ela pode ser algo mobilizador das mulheres, né, toda ela. Tipo assim, quando você tem a defesa do emprego, né, para as mulheres, essa é uma questão fundamental, mobilizadora, né? Porque você hoje tem o problema quando você toca aqui no trabalho reprodutivo, que eu coloquei esse como eixo, mas que você coloca
quando se vê a sobrecarga que as mulheres estão atravessando nesse momento. Isso é uma das coisas que eu mais, enquanto pessoa da área, vejo como isso está impactando nas mulheres de forma psicológica, de forma de protestar, de reagir, em relação a porque ela está trabalhando e o esforço enorme durante a pandemia, né, para filhos e filhas. A gente não acabou a pandemia, você desnudou essa sobrecarga, então isso tem impacto com as mulheres, né? Você cita a questão da luta contra a carestia, é um aspecto. Não sei se vai ter o contorno daquelas lutas que a gente tinha antes, porque, por exemplo, não sei se vocês viram aí que saiu aí no Rios, né, não sei se foi Rios ou foi TikTok, né, uma música, né, que a pessoa cantando sobre o negócio do feijão, né, falta feijão, não sei se vocês viram isso. Quer dizer, as formas de mobilização mudaram, são outras formas de mobilização, que a gente tem que ver como realmente atingir, não são as mesmas, né? Então, tem o conteúdo e também tem as formas de você fazer isso. Então, não sei se seria tipo assim, como um movimento, né, que a gente já fez contra a carestia, eu mesmo participei dele decisivamente, né, na década de 80, mas eu acho que a forma hoje não necessariamente é assim, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que a crise econômica, o custo de vida, né? Na área de... É isso, é o feijão, é o arroz, é o tomate, até o tomate aqui no Nordeste tem um negócio é barato igual tomate na feira. Aí o nosso tomate na feira agora passou a ser uma coisa de luxo, né? De luxo, porque o tomate subiu 100%, né? Não sei aí, eu estou dizendo aqui a minha realidade, né? A farinha, o tomate, o feijão, então é uma inflação descontrolada, né? Então, absurda que a gente está vivendo nesse momento. Então, toma esse contorno. Mas acho que deveria ver como isso pode se mobilizar. Não é daquela mesma forma, né? A gente tem tentado aqui, mas assim são outras formas de mobilização em cima de determinados aspectos que envolvem, tipo esse da sobrecarga da mulher. Isso é um fator grande mobilizador aqui na Bahia, né? Muito de reuniões em bairros, reuniões para ver como vai resolver, porque isso redunda na questão da creche, isso redunda na questão a questão do desemprego, né? Então, são fatores mobilizadores. Então, tudo dessa agenda aí, tudo que for essa agenda, são fatores mobilizadores de mulheres. Mas a gente não deve ver somente como fatores mobilizadores, a gente deve ver como aspectos importantes para a gente dar a marca das mulheres nessa democracia, porque elas são cidadãs enquanto direitos, e isso tem a ver com garantia desse direito, dessa pessoa que está aqui, né? Essa pessoa que tem essas características expressas em questões muito gerais, não são questões específicas, são questões gerais, é a divisão sexual, social, do trabalho, como queiram, né? É uma questão geral, né? A desigualdade de gênero é uma questão geral, ela se expressa aí no trabalho, né? Se expressa na precarização do trabalho, nas mulheres estar nos postos mais vulneráveis de trabalho, né? Porque não podem se dedicar muitas vezes à sua qualificação profissional, não podem dispor de um tempo de jornada exigida, porque tem que cuidar dos filhos, coisas desse nível. Então, eu acho que todas essas questões, desde a violência, como uma característica que a gente tem que ter cuidado. Então, não é um aspecto só para... É um conjunto de questões, porque se eu fosse escolher um aspecto, eu escolheria mais mulheres na política. Se eu fosse aqui ver um fator mobilizador, existe hoje no país inteiro uma grande questão. E, segundo, mais emprego para as mulheres, né? Então, e aí por aí vai. Então, cada área você vai ter que ver dentro dessa agenda o que, né, é uma agenda com um fator mobilizador maior, mas sempre levando em conta que não pode ser só a mobilização geral, entre aspas, né, porque a gente já passou
de existir contradição entre a luta geral e a luta específica. Nós não estamos nesse debate mais. Isso é um debate que até teoricamente já foi superado, né? Então, na verdade, o que nós estamos aqui vendo é, nesse contexto, né, como você situar as mulheres, né, sob o ponto de vista dessa democracia, que envolve aspectos muito variados, dentre os quais o direito à saúde integral, o direito a definir seu próprio corpo, isso é democracia, o direito ao acesso à saúde, né? Não somente a saúde no geral, que saúde etérea é essa no geral, a saúde desse ser que é a mulher, né? Ao trabalho, com essas características que ela tem, né? Por que nós não devemos ter direito ao trabalho? Por que uma mulher muitos trabalhos preferem homens? Por que isso? Por que na hora de demitir, demite primeiro as mulheres? Porque são mais complicadas, porque tem licença gestação, né? Porque tem muitos compromissos fora do horário, porque tem que cuidar dos filhos e não pode ter uma disponibilidade integral, né? Tudo isso tem a ver com a desigualdade de gênero, é essa consciência que a gente tem que ter e explicar para as pessoas. As comunidades periféricas, olha, eu rodo aqui, rodo estrada, né? Eu não fico aqui em Salvador, eu rodo estrada, amanhã mesmo vou para um lugar que se chama Cansanção, amanhã não, depois de amanhã. Olha, pelo nome aí você já viu que é um local, né? São 4 horas de viagem daqui, né? Então, é para entregar uma casa de farinha. Eu rodo muito, né? Zona rural e aqui. E estou dizendo que hoje eu falei para as mulheres da zona rural, das agricultoras familiares, da agroecologia, sobre a Lei Maria da Penha, e pergunte o que elas me falaram. Elas falaram em emprego, elas falaram em como impulsionar o arranjo produtivo delas, como escoar a produção delas. É isso, que aí já é mulheres trabalhadoras rurais. Então, não vamos achar que mulher trabalhadora rural está com um nível baixo de... Não está, não. A turma está querendo mesmo, né? Imprimir essa marca. Ficam entusiasmadas quando falam em mulheres ocuparem espaços de decisão. Entusiasmadas, né? Então, eu acho que é um conjunto de questões. Eu vi aqui também, encerrando já, né? Eu acho que é super importante essas perguntas que foram feitas aqui. Eu destaquei essas duas, né? Mas, assim, acho que é super importante que vocês, né, tenham aqui participado do curso. Estou me dispondo também a falar sobre outras questões, no geral, só falo sobre isso. Eu quero falar dar minha opinião sobre outras questões, né? E vou fazer isso, eu acredito, né? Porque é muito importante para nós, né, que a gente comece a situar a mulher concreta. A mulher concreta, para encerrar que vocês estão falando, é uma mulher cheia de questões, né, que precisam ser atendidas, de sobrecarga de trabalho invisível, de trabalho formal, de trabalho invisível, de divisão social do trabalho, divisão sexual do trabalho, de educação discriminatória. Essa é a mulher concreta, né? Essa é a mulher concreta, que cada vez mais vai se descobrindo, né, em nossa sociedade, nas comunidades periféricas, nos bairros, né, e tudo isso, essa mulher que está se descobrindo mesmo, que a gente precisa um pouco se atualizar, né, desse viés. Obrigada, abraço, Mari, você aguentou a barra aí danada, porque o entusiasmo também. Beijo, gente, obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Rosa, meu abraço, viu, Rosinha? Eu não sei se essa aí é a Rosa do Rio Grande do Norte, que... Não, a que falou com você é do Rio de Janeiro. Ah, foi? Por isso que eu estou falando. Márcia Rosa. Eu gosto muito, que é uma baiana. Mas eu sou médica também. Ah, é? Ai, que maravilha. Eu fui prazer, do Rosa. Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, lembra? Não sei se você lembra. Foi mesmo. A primeira, hein? No espaço de poder. Bom, camaradas, então a gente encerrou aqui a nossa aula e o nosso curso com várias notas 10 para Julieta, comentários... Obrigada.
Beijo, gente. Até a Beijo, próxima. Julieta. Beijo, Julieta. Tchau. Beijo todas as mulheres, principalmente as mulheres. Respeita a minha, minha gente. Para todas. Vamos eleger mulheres. Vamos eleger mulheres. Eleger mulheres. Boa noite. Também Obrigada, Julieta. Obrigada, Mariana. Mariana, obrigada. Boa noite, obrigada. Oi, camarada. Boa noite, gente. Eu queria falar, mas não deu tempo. Obrigado. Ô, Márcia. Abraço, gente. Próximo curso. Eu estou junto aí. todo mundo Oi, forte. Gisenha. Gisenha. Márcia. Estou aqui. Beijo, gente. Agora que eu tô Saudade vendo. de você. Beijo. Raquel Miranda. Aula. Oi, Julieta. Do TikTok Estamos aqui. O formulário de avaliação do curso já está lá no grupo, viu? A Zizi aqui, a carinha Ok. linda aqui. Ana Cristina. Julieta, podemos Beijo, colocar em PDF. gente. Julieta, podemos colocar. Oi. Podemos divulgar a sua apresentação, né? Colocar Claro, no PDF, claro, divulgar? claro, sem Tá bom, problema. obrigada. Obrigada, Agregar Julieta. aí uma bibliografia que eu tenho aqui. Gente, é muita mulher. Que legal, que lindo. De mulher. Mais de 100 Renata mulheres. Gomes, Márcia, olha, gente, é gente, viu, que eu estou vendo aqui agora. Muito Muito lindo obrigada. isso. Isso é muito Prazer. lindo de ver. Fran do Ceará, você está aí? Cleuzinha, Elza. Obrigada, gente. Tchau, Ana Rocha. Beijo, Elza. Te amo. Tchau, gente. Boa noite, meninas. Obrigada, Julieta. Um beijão. Nancy, Tchau, Nancy. pessoal. Rosina, meu Bora, amor. Beijo, Bolsonaro. Rosina Conceição. Obrigada pelo convite Meu honroso. Deus, que coisa linda. Ana Maria, Ingrid de Mangabeira, Ângela Sá, Neide Maria. Maravilha. Muita gente. mulher Nossa. bonita. Muita mulher junto. Coisa linda. Meu gente. coração acelera. Eu já estou vendo essa mulherada toda no plenário. Casinha do Espírito Santo, que legal. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Atenção que eu vou fechar Boa a sala. noite. Se Até o despeçam. próximo curso. Obrigada, Isso. Ingrid. Obrigada, viu, Até Ingrid? breve. Obrigadão. Boa noite, Nancy. Boa noite, Clarinha.